Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral no 14. Semana após semana a gente está aqui nos estúdios para falar de assuntos inerentes à população de Anápolis, né? Afinal, a função do canal comunitário é essa, né? Tratar da nossa gente. Para quem pôde acompanhar o programa passado, a gente sai um pouquinho do estúdio e, eventualmente, a gente vai até fazer esse tipo de entrevista em outros locais. E fez muito sucesso a história, né, do Hospital Evangélico, os 90 anos do HG, o especial que a gente fez, realmente foi fantástico, o envolvimento dos funcionários. A gente procurou, é claro, falar da instituição, mas principalmente das pessoas que fazem a instituição, porque não adianta ter equipamento, as instalações físicas, se você não tem o pessoal que seja da área, seja bom no que faz e principalmente goste do que faz. Então, acho que essa foi uma grande lição em relação àquele programa especial dos 90 anos do HG. Mas hoje, virando a página, a gente volta para o estúdio, mais uma vez, eu e o Josévaldo dos Reis Brito, nosso parceiro aqui no canal 14, estamos para fazer mais uma entrevista e mais uma mulher, né? A nossa terceira entrevistada. E o Josévaldo, mais uma vez, vai fazer, é claro, as honras da casa, vai apresentar a nossa entrevistada, que inclusive não é de Anápolis. Vocês vão perceber até pelo sotaque dela, mas eu não sei querer antecipar nada, Josévaldo, por favor, apresente a nossa entrevistada. Mais um programa, que bom estarmos juntos mais uma vez. Como o Guilherme falou, fizemos os 90 anos do Hospital Evangélico. E na sequência dos nossos trabalhos, a gente tem o prazer de trazer aqui uma grande parceira do Hospital Evangélico, a doutora Letusa, fisioterapeuta, que já atua na nossa instituição há mais de 15 anos. Vem aqui bater um papo conosco hoje sobre fisioterapia. Que prazer ter você conosco aqui, Letusa. Obrigada. É uma honra minha poder falar da minha profissão aqui para esclarecer as dúvidas dos telespectadores. E eu estava brincando, então até antes da profissão, a origem, Letusa. Uai, fala pra gente. Eu sou de Caratinga, Minas Gerais, uma cidade muito pequenininha, no interior, e vim para Anápolis já para trabalhar. Eu estudei em Lavras, que é uma outra cidade do interior de Minas também. Fiz fisioterapia lá e depois vim para Anápolis já para o Hospital Evangélico. Já comecei a trabalhar lá. E fiz a minha pós em Goiânia, pós em hospitalar em Goiânia, pela Católica. Ô Verano, a gente estava comentando aqui antes, a cidade é pequenininha, mas me parece que é uma cidade famosa. Como é que é isso, Verano? Usina de celebridades, né? Mesmo? Mesmo. A doutora Letusa pode até citar, além dela, que é celebridade maior, tem outras menores também, mas são importantes no cenário brasileiro. Se inspiram nos famosos de lá, né? Vou citar só alguns. A Miriam Leitão é uma grande jornalista, economista, todo Sem mundo conhece. Ela é de Caratinga, família tradicional de ensino em Caratinga, eles têm escola lá. O Agnaldo Timóteo, um cantor não tão amado por todos, mas conhecido por todos, né? Ele é meio polêmico, como eu. Eu até brincava com ela, né? Há algumas semanas atrás ele deu entrevista pra gente na Rádio São Francisco, a coisa foi polêmica, né? Corre bem, mas ele tem opiniões, né? Ô Verano, eu acho que eu não conheço a cidade, agora estou muito curioso, quero conhecer, mas tem alguma coisa na água dessa cidade que traz polêmica. Porque Minas tem essa qualidade da água, de Araxá, por exemplo, né? Tem esse personagem. Tem um cartunista famoso também, o Ziraldo é de lá. Olha aí. O menino maluquinho que eu diga, Verdade, né? Lá tem até uma estátua do menino maluquinho. Gente, a hora que vocês quiserem, vão pra Caratinga, todo mundo. O menino maluquinho é tão gente boa que ele usa uma panela na cabeça, né? Já sabe que pode levar pedrada. Vamos lá, agora pro lado sério da coisa, né? Mas sempre, é claro, nesse tom descontraído. Acho que isso é importante, né? A gente tem um clima que seja informativo, mas ao mesmo tempo também descontraído. O clima de bate-papo que a gente procura levar aqui, né, José Valdo? É isso. Letusa, mas por que a fisioterapia? Eu acho que a fisioterapia, tanto quanto as outras áreas da saúde, cuida de gente. Então, assim, no meu caso, eu gosto desse contato de cuidar das pessoas. E a fisioterapia tem um trato muito direto, porque ela cuida de uma pessoa, teoricamente, num momento frágil, né? Porque é um momento que ela perdeu alguma função ou perdeu alguma atuação, ela fazia alguma coisa e não pode mais. Então, a gente entra num momento ou de dor ou de debilidade. Então, poder cuidar deste paciente, reabilitá-lo, fazer ele voltar ao que era antes, a função que ele exercia antes, para mim é muito importante. Às vezes é uma coisa boba, pode ser
um dedo que não está movimentando, mas que para ele que trabalha com a mão é importante. Ou pode ser uma coisa grande, um paciente que ontem estava andando, hoje está acamado. Então, assim, a gente vai ter um trabalho maior, mas basicamente é cuidar. Cuidar e devolver a funcionalidade daquele paciente. E para ele tem que ser direcionado o que é importante para ele. Então, assim, a fisioterapia é muito bonita, vendo deste ponto de vista. É trabalhosa, é demorada, mas é muito bonita, porque lida com vida e vida ativa. Então, eu acho que é muito importante. Por isso, eu escolhi a fisioterapia. Nós eu gosto tanto. A gente está acostumado aí, nós cidadãos comuns, do fisioterapeuta da clínica. Eu vou no médico pós uma cirurgia ou por uma dor em algum local, vai para a clínica e faz 10 sessões, 20 sessões. Parece que é data marcada, né? De 10 em 10, ou manda fazer enquanto melhorar. Agora eu já fiz tudo, agora com a fisioterapia. É um pouco diferente a parte hospitalar da parte clínica. O paciente que vai para uma clínica, ele vai mais com um quadro estável. Ele teve um problema, foi ao médico e o médico determinou um tratamento medicamentoso e, paralelo, um fisioterápico para melhorar mais rápido, para ajudar. Então, o paciente geralmente vai só, ou vai andando, ou alguém leva. No hospital, é um paciente mais agudo. A gente vai tentar, vai cuidar daquele paciente numa fase inicial da patologia. Ele não está estável. A gente tem que manter o que ele tem, a gente tem que estabilizar, mantendo o que ele tem, e não deixá-lo perder mais nada. Porque depois que ele for para casa, porque a alta hospitalar tem que ser o mais precoce possível, ele provavelmente vai para uma clínica, ou ele provavelmente vai continuar esse tratamento em casa, porque a parte da internação teoricamente é muito pequena. A gente sabe que tem pacientes que ficam a longo prazo numa internação, mas geralmente é o menos tempo possível. Então, o paciente de clínica é mais estável, a gente trata com determinadas coisas, a gente usa recursos diferentes, porque numa clínica a gente tem alguns aparelhos que a gente não tem num hospital, porque a gente tem algumas salas equipadas, e num hospital a abordagem é diferente. A gente vai usar mais terapias manuais, alongamentos, alguns aparelhos portáteis. Então, assim, a abordagem desse paciente é diferente. E também na fase aguda, a gente não vai fazer uma fisioterapia voltada para fortalecimento, para uma deambulação em massa. A gente vai fazer uma coisa mais leve para a gente não gastar toda a energia que ele tem até ele estabilizar. Então, é um pouco diferente. Na fase hospitalar, a gente é mais dinâmico. Na clínica, a gente faz um tratamento mais de formiguinha, porque a fisioterapia é a longo prazo. Seria então, quase que um processo de reconstrução, né? É um processo de reconstrução. Às vezes, é uma reconstrução funcional ou mesmo da estrutura. Se for um lesado medular, por exemplo, tem uma fase de regeneração. Então, a gente tem que obedecer isso. Então, são abordagens diferentes. E principalmente muita paciência e observação o tempo todo. Paciência é uma coisa que o fisioterapeuta tem que ter. Eu não sei porque eu sou fisioterapeuta, porque eu não sou uma pessoa muito paciente, não. Mas é engraçado, eu sou paciente só com os meus pacientes. Ainda bem, é sorte deles. Sorte, né? Mas é porque o paciente tem que entender que a gente perde alguma coisa de um instante para o outro, mas que o organismo tem um metabolismo, um processo de recuperação diferenciado. Às vezes você demora mais para recuperar do que eu em determinada lesão igual. Então, depende muito do histórico do paciente, se ele tinha uma história de treino, de força, e depende muito do tratamento que ele vai seguir. Certo. E quanto, a senhora está falando de tratamento de força, quanto mais bem preparado for a pessoa, ou quanto melhor ele se alimentar, quanto melhor for a dieta dele, quanto mais saudável ele for, evidentemente, ele tem a tendência é a recuperação ser melhor. Se ele tem um estilo saudável de vida, já mantinha alguma atividade física anterior, aí a recuperação provavelmente será mais rápida. Isso também depende um pouco do grau da lesão. Se for uma lesão muito grave, é lógico que isso vai ajudar, mas vai demorar também. É que a gente pega até o caso da ginasta, da Laís Souza, né? Ela tinha uma preparação boa, mas a lesão dela foi muito grave, então ela tem que ter paciência dobrada e trabalho dobrado. E, assim, independente de religião, a gente tem que acreditar. Então, no tratamento fisioterápico, no tratamento que está sendo realizado,
a gente pode falar de fé, no meu caso, que sou, né, crente em Deus, mas independente disso, tem que fazer acreditando que aquilo vai melhorar. Aquele exercício, aquela terapia, aquele aparelho, aquele procedimento vai te ajudar no seu objetivo. A relação de confiança entre o paciente e É quem muito cuida é grande, fundamental. é muito grande, porque a nossa intimidade com o paciente, isso gera uma intimidade muito grande, porque a gente está o tempo todo com ele. Né? Então, assim, a gente vai lá, além dele falar o que ele está sentindo, a gente percebe, porque a gente toca, a gente faz alguns testes. Ah, tá doendo? Não, mas aí quando você põe a mão, ai, ai. Então você sente, é muito... Se torna uma relação mais íntima, muito, digamos assim, né? Muito, e de confiança. Relação de confiança. E aí são várias áreas de atuação lá dentro. Paciente na área de ortopedia, como que é essa atuação, Letuza? Eu já queria que você falasse de ortopedia e de neurologia. Como que vocês atuam no tratamento desses pacientes nessas duas áreas? Eu vou me deter ao âmbito hospitalar. Tá? Justo. No âmbito hospitalar, vários hospitais, cada um tem o seu perfil. Mas eu vou falar de uma maneira geral, quando o paciente de ortopedia interna, na maior parte dos casos é cirúrgico. Né? Não interna só por causa de uma dor que não vai ser tratado cirurgicamente. O paciente ortopédico, ele fica pouco tempo no hospital. É um paciente que interna, faz o procedimento e provavelmente um dia depois ou no outro dia vai embora. Então, é um contato muito rápido, mas geralmente é pós-operatório. Então, a gente vai atuar basicamente na analgesia, que é evitar que ele sinta mais dor, a anestesia vai acabando e ele vai sentindo dor. E na mobilização precoce, a gente tem que tentar minimizar que aquela estrutura que foi abordada tem algum encurtamento, tem alguma fraqueza muscular, que já é esperada do ato cirúrgico em si, porque né, ele vai ter que ficar em repouso algum tempo, então a gente faz algumas coisas passivamente. Na área neurológica, isso pode ser em qualquer articulação, tá? Joelho, pé, coluna. E na parte neurológica, a maioria dos pacientes que internam são pacientes de AVC, pacientes que tiveram algum tumor, pode ser operatório ou tratamento clínico, isso depende muito do perfil daquele hospital, mas geralmente é mais coluna, né, um desvio grave, uma escoliose grave, um tumor cerebral, muitos AVCs, infelizmente a gente tem, né, histórico, a maioria mais idosos, a gente tem bastante AVCs. E a gente tem que lembrar um pouquinho que esses pacientes neurológicos, às vezes, eles são um pouco mais idosos, então a gente tem que abordar de uma maneira diferente, que eles podem vir com outra patologia. Ele teve um AVC, mas ele tem pressão alta, ele tem uma cardiopatia. Então, a gente vai tratar o paciente num todo. A gente não vai tratar só o caso da internação. Por isso que a gente tem que fazer uma anamnese bem boa quando a gente entra no quarto, dá uma olhada no prontuário, ver a anamnese do médico, conversar com a família, porque ele não só internou porque ele teve um AVC. Acontece, a gente já teve casos de pacientes mais novos que apresentaram algum quadro neurológico. Mas é mais comum a faixa etária mais idosa. Então, a gente tem que abordar ele vendo o que levou ele lá foi a parte neurológica, mas ele tem algum outro acometimento, né? E aí a gente vai para as outras áreas que tem, assim, eu falo que o hospital é um lugar muito rico para o profissional de saúde. Rico em relação a poder prestar serviço, porque a gente vai atuar em todas as áreas, por exemplo, respiratória, paciente DPOC, um paciente asmático. Então, ele vai internar numa fase aguda da patologia, porque ninguém vai para o hospital numa fase crônica, e a gente vai abordar esse paciente tentando minimizar aquele problema daquela patologia. Então, assim, a gente vai estar na parte respiratória, na cardiorrespiratória, a gente no evangélico lida com os pacientes cirúrgicos de cardiopatia, de cirurgia cardíaca, que é uma área bem interessante também. Então, assim, é amplo. O nosso mercado no hospital é amplo. A gente atende em pediatria, né? A gente acha, né, criança internada. É um pouco diferenciado esse tratamento, mas a gente atua diretamente com a criança e a nossa resposta com a criança é bem rápida, é boa, é muito legal. E dentro desse aspecto pode entrar até a questão psicológica, de Sim. capturar a criança para fazer ela entender aquele ambiente estranho, o que ela está fazendo ali. Tem várias questões. O ambiente do hospital é um ambiente já pesado.
para qualquer pessoa. E ver Seja de repente ele o pai chorando, a idoso, mãe chorando, por aquela situação. seja ele criança. Os extremos, né? A gente observa que quem sofre mais são as crianças e os idosos mais avançados. Porque eles saíram da comodidade do lar, eles não estão reconhecendo o ambiente. E a criança, porque se assusta com a gente que está de branco, geralmente, né? Apesar de ser TI, a gente... ele quer que eu fale, mas não quer que eu fale. Porque a gente... até mas vira mesmo, quase assim que um tio, uma tia, tenta entrar nesse ambiente da criança ali ou não? Ou separa? Lúdico como brincadeira. Porque, por exemplo, a mãe, quando você trata uma criança em um ambiente hospitalar, com a mãe mais perto, ela é mais difícil. A mãe então, fica se você... querendo ensinar como você vai ter que lidar com o filho. Não é isso. O que ele seria? Se sente protegido, então ele chora mais. Ele não quer fazer para chamar a atenção da mãe. Mas nesse aspecto, a senhora que é uma profissional que é mulher, então, talvez a presença da mulher é mais fácil que a do homem. Brincadeira, mais lúdico, vamos fazer porque você precisa, brinca com a criança, leva algumas coisas mais coloridas, de repente algum objeto que ela gosta, que está em casa. Geralmente que ela gosta, a mãe já leva, né? Né? Então a gente usa outras coisas, por exemplo, uma bola de bobat a gente pode usar. Então a gente usa algumas coisas, apesar do ambiente hospitalar ser um pouco restrito em relação a levar objetos por causa do perigo de contaminação, também, né? A gente consegue usar algumas coisas e fazer com que ele faça as coisas. Assim, mas a gente não tem muita dificuldade com criança. Criança, se você abordar bem, você responde muito rápido. Então, a abordagem é boa. O problema é o adulto, né, José? O adulto é que é agora... porque o adulto ele já tem algumas coisas, ele quer daquele jeito. Mas eu queria fazer uma abordagem agora, falando de criança ainda, e falando da questão da paciência, nas idas e vindas dentro do hospital, a gente vai em todos os ambientes. Um ambiente que eu sempre vou e gosto de ir é na UTI NEO. Eu tô rindo porque eu fico vendo aqueles pititiquinhos ali. É muito difícil. E aí eu fico vendo o trabalho da fisioterapeuta ali do lado da incubadora. Qual é o objetivo? Como que a gente vai recém-nascido. E o cuidado, né? O tanto que é delicado aquele muito cuidado, delicado. né? 500 gramas, 600 gramas. O que a fisioterapia faz num serzinho daquele tamanho ali, Letuza? Na verdade, as crianças prematuras geralmente nascem com algum problema pulmonar, né? Diminuição da capacidade respiratória, né? Então, a gente vai trabalhar, a gente vai abordar, e é uma abordagem muito seletiva mesmo, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o gasto energético de prejudicar esse paciente, né? Porque ele realmente, às vezes, cabe na palma da mão da gente. Então, a gente tem que mobilizar o mínimo possível, mas que a gente ganhe o máximo possível. Primeiramente, quando ele está na incubadora, no tubo, a gente tem que priorizar a higienização brônquica desse pulmão, retirar as secreções para que fique livre para o ar entrar, melhorar a parte gasométrica dele, olhando a gasometria, para a gente, junto com o médico, abordar a parte da ventilação mecânica, que fica muito a nossa manipulação juntamente com o médico. Então, a gente já prepara o desmame o quanto antes possível, né, para esse paciente já sair logo desse tubo, para ter menos complicações geradas pela ventilação mecânica, que são comuns no hospital, tanto na pediatria, na NEO, quanto no adulto. E aí já vai partir para a parte de estímulo diafragmático, já mobilização de tórax para a expansão do pulmãozinho. E aí é mais mesmo manter as articulações estabilizadas, fazer com a contração. Então, é um trabalho minucioso, é um trabalho mais delicado e não é todo mundo que pode chegar lá e manipular uma criança. Eu acho que esse profissional, ele tem que estar muito consciente da repercussão que ele pode causar, porque uma manobra que eu faço no tórax de um adulto, eu vou ter uma repercussão muito menor do que numa criança. No neonato, então, muito maior a nossa repercussão. Então, é um lugar que você anda no hospital, você deve ter observado que, geralmente, a gente permanece um fisioterapeuta especializado lá. A gente não fica rodando, não fica trocando esse profissional, porque, como você disse, de intimidade com o profissional, a mãe dessa criança precisa confiar na pessoa que está manipulando essa criança. E, assim, é engraçado você ficar falando assim, fica imaginando o que você pode fazer. Porque várias vezes a mãe pergunta, mas por que fazer fisioterapia, né?
O questionamento é constante. É constante, porque o médico prescreve e muitas vezes a gente tem que avisar para a família que a gente vai manipular essa criança. Muitas vezes eles estão lá. No hospital evangélico a gente vê as mães, elas entram, vê a gente lá, elas amamentam, estão lá dentro do ambiente junto com a gente. Então elas podem acompanhar o procedimento ou geralmente não. Geralmente não, mas podem. Não é obrigatório sair do ambiente. Mas assim, pensa, você vê uma criança, seu filho sendo aspirado, que é um processo de higienização brônquica, é muito sofrido, não tem necessidade disso, né? É melhor ele acompanhar só a parte boa. Quando você vai sentar esse bebezinho, quando você vai manipular, põe no colo dela e manipula. Então, eu acho que tem outras partes da fisioterapia que ela pode acompanhar, que até depois ela pode dar continuidade. Então, na clínica, essa mãe que acompanhou essa criança lá, ela vai saber falar a história dessa criança, porque às vezes vai pegar um outro profissional, que não foi aquele que atendeu no hospital, ou dar continuidade em algumas coisas, porque a gente pode preparar a mãe, o cuidador ou um familiar para dar continuidade nas coisas que a gente quer que esse paciente melhore. Né? Porque você pensa que a abordagem da fisioterapia é em média 40 minutos, no máximo 1 hora no ambiente hospitalar. E aí depois os outros 23 horas, 22 horas, ele vai ficar sem fazer nada, né? Fisioterapia é movimento. E movimento é que vai reabilitar aquilo que ele perdeu. Então, ele não pode pensar que ele vai lá, faz a fisioterapia, ou que a gente entra no quarto, faz a fisioterapia, deixa ele lá e vai ficar daquele jeito. A gente tem que dar as orientações para quem está acompanhando aquele paciente continuar o nosso trabalho. É lógico que ele vai fazer tudo que a gente faz, mas alguns cuidados, se ele mantiver pra gente, já é melhor. A evolução, né? A evolução é mais rápida. Nós falamos um pouquinho aqui da unidade de terapia intensiva neonato e de pediatria, e eu queria que você abordasse agora a questão da importância do fisioterapeuta na unidade de terapia intensiva, em especial adulto, onde a gente vê vocês atuando e atuando muito, todo tempo, todo dia, a toda hora. A importância de vocês nessa unidade de terapia intensiva? Na terapia intensiva, o nosso trabalho, eu falo que é um pouco mais solidificado, porque a gente já trabalha há mais tempo, o povo vê os efeitos, né, logo de imediato na nossa atuação. Então, assim, na terapia intensiva, a gente trabalha parte integrante de uma equipe. Né? A gente não trabalha sozinho, vai lá, faz exercício e vai embora. A gente aborda o paciente na terapia intensiva e dentro dessa unidade a gente tem várias funções. Né? A gente vai atuar desde, por exemplo, uma abordagem inicial de ventilação mecânica nesse paciente até o desmame dessa ventilação e a manutenção dessa função pulmonar. Como o paciente está restrito ao leito, a gente considera que esse paciente já vai ficar restrito, mesmo que ele sente fora do leito ou que ele caminhe dentro da unidade, que é uma unidade pequena, a gente vai trabalhar para manter a parte musculoesquelética funcionando bem. E aí a gente vai atuar, então, na parte respiratória, mantendo essa capacidade de ventilação, essa troca gasosa, a capacidade pulmonar e cardíaca desse paciente, tanto quanto metabólica, né? E na parte motora, a gente separa, mas na verdade a gente faz tudo junto, na parte motora, manutenção desse músculo esquelético, dessa função mecânica do corpo. Então a gente tem que manter as articulações íntegras, fazer com que esse paciente não fique fraco, que ele perca força, porque já tem uma perca já gradual de estar acamado. Porque pensa quantas horas o paciente fora do hospital passa no leito? Muito pouco. E dentro do hospital ele sai da cama 2, 3 vezes, para sentar 2 horas, volta para a cama. Então ele fica mais acamado do que fora. Em relação até a essa questão de movimentação, porque o fisioterapeuta vai ter que ter aquela demanda física também, você vai ter que manipular. Sim. É complicado, né? Então, demanda também, como a gente sempre fala aqui, uma boa condição física, que vocês vão passar muitas vezes longo tempo em pé, repetição de movimento, aquela coisa toda. Assim, eu não acho muito que a gente gasta muita energia física, não. Eu acho que no âmbito hospitalar a gente gasta mais energia mental, porque é um ambiente que te cobra muito. Por exemplo, você vai manipular um paciente grave, geralmente eu tenho um paciente crítico, ele está cheio de monitor, ele está com uma veia que você não pode perder porque a enfermagem vai te matar, ele está com um tubo que se você tirar do lugar, o médico fala, e agora? Você todo mundo cobrando, todo mundo dentro todo. A pressão inteira. E assim, todo mundo vai lá, faz o seu procedimento e você vai movimentar esse paciente.
Basicamente, você vai mexer no que todo mundo fez. Então, várias vezes a gente chama de intercorrência, várias intercorrências acontecem. É um labirinto. E aí a gente tem que chamar o médico, por exemplo. Eu posso acidentalmente estubar um paciente, tirar no tubo. E isso gera um problema. Eu não entubo. Isso é papel do médico, os papéis são bem delimitados. Então eu tenho que comunicar a ele o que foi feito. Doutor, corre aqui, ó, porque eu estudei o paciente. Eu xingo daqui a pouco, vai lá e faz o procedimento. Meu procedimento, depois então, assim, o físico é mais de ficar em pé. E quanto, por exemplo, colocar um paciente maior, se você internasse, por exemplo, se é grande, colocar um paciente sentado na cama, depois colocar ele na cadeira, a gente tem algumas técnicas de facilitação, a gente consegue rodar, virar, então assim, a gente tem algumas maneiras. Quem não está preparado, é óbvio que vai pegar força. Vai fazer eu força. lembro, a cirurgia que eu fiz foi de hérnia, né? Para tirar da máquina, colocar na cama, havia 4 enfermeiros e mais minha esposa, que é forte, também, para pegar e fazer esse transporte. Pois mas eu acho que ele demanda um pouco de jeito do profissional, da preparação dele. E foi através do lençol, né? Tem várias maneiras de a gente pegar. E hoje a gente conta com a ajuda dos condutores, porque antigamente a gente tinha pouquíssimo, então a gente era obrigada a fazer. Fazer o trabalho braçal mesmo. É lógico que um paciente ou outro vai te dar mais trabalho, mas existe uma ergonomia hospitalar que já é pensada para isso, a altura da cama, que é diferente da abordagem em casa. Em casa eu acho mais difícil, eu atendo domiciliar, eu acho mais difícil o desgaste físico que você comentou, em atender um paciente desse em casa, numa cama dele, é mais difícil do que no ambiente hospitalar. A cama do hospital é mais alta, o hospital está preparado para isso, né? Aí vai ter que ficar curvado. Eu acho que a demanda é mais mental do que física, porque se for dentro da unidade de terapia, todos estão à sua volta te cobrando alguma coisa, um resultado. Se for dentro do quarto, no leito, já esse paciente saiu da unidade, é o familiar. Letusa, às vezes vocês atendem um paciente em coma, sim, inconsciente, sedado. Muitos casos é assim, né? Muitos casos é assim. Paciente grave, paciente crítico, entubado, geralmente a gente pega dessa forma. E aí a gente trabalha para tirá-lo da ventilação e, consequentemente, a sedação vai sendo tirada também. Existe o acordar diário, né, que todo dia faz o acordar diário às vezes, ou outros protocolos. Então a gente faz a maioria das coisas de forma passiva. Então nós atendemos, fazemos a higiene bronca, a expansão pulmonar, os alongamentos, as mobilizações, exercícios metabólicos de forma passiva. À medida que esse paciente for sendo tirado da sedação e ele for acordando, é muito melhor para a gente que ele ajude. Aí a gente faz passiva assistida e depois a gente faz só ativa. Tem alguns pacientes que falam comigo, seu trabalho é ótimo, você só conta até 10 e só fica me mandando. Então, assim, nessa parte é ótimo, mas eles não viram lá atrás o tanto que a gente fez sozinho. Então, assim, é um trabalho muito minucioso e tem uma diferença de abordagem também. Por exemplo, o paciente que está lá, que você tem que fazer tudo passivo, e aí estou te falando da família questionar por que da fisioterapia? Porque quando fala fisioterapia, você fala, mas ele não precisa de fisioterapia, vai fazer o que com o paciente? Ele nem está falando, está acordado, não está nada. E aí, muitas vezes, como o médico ainda, na nossa área é soberano, ele fala e o paciente entende, ele fala e a família consente, a gente já explicou para essa familiar o que a gente faz, o médico vai lá e fala da importância também. Então é muito importante o médico explicar para esse familiar o que vai acontecer e nós também explicarmos o que vai acontecer. Mas muitas vezes a gente faz as coisas no paciente, todas as técnicas passivamente. Vamos sair um pouquinho do ambiente de UTI e para uma situação que a gente vive no dia a dia do hospital. A Letusa já passou isso junto conosco lá. A família interna, um paciente interno, e às vezes é um paciente que já tem um fisioterapeuta que está cuidando em casa. A própria Letusa disse aqui agora há pouco que ela dá esse atendimento domiciliar e nós vamos abordar um pouquinho disso também daqui mais um pouco. Mas assim, existem as equipes dentro dos hospitais, mas o paciente internou, ele já tem um fisioterapeuta. Aquele fisioterapeuta, ele pode ir no ambiente hospitalar e tratar daquele paciente, é um trabalho em conjunto com vocês ou não existe isso? Não, geralmente não é em conjunto. Ele pode escolher o profissional que ele quer ser tratado,
Mas assim, a gente entende que as formações profissionais são diferentes e os POPs, os procedimentos padronizados de cada instituição, eles existem. Então existe um treinamento, existe uma característica daquele setor. Então assim, eu internei e eu tenho meu fisioterapeuta e eu quero. Eu vou lá, expresso isso, falo isso com a direção ou com o fisioterapeuta que foi no quarto. E aí nós, equipe de hospital, abrimos mão do paciente porque ele tem uma relação de confiança com aquele profissional, ele quer continuar sendo tratado por aquele profissional, mas raramente nós vamos tratar em conjunto. Porque eu não sei o que esse profissional está fazendo dentro do quarto e a gente responde pelos nossos atos, nós somos responsáveis técnicos por aquilo que fazemos. Então, assim, a gente geralmente não divide paciente. A gente divide com um colega da equipe porque a gente passa o plantão, a gente segue o mesmo POP, que é uma padronização, a gente faz treinamentos, a gente faz cursos. Então, assim, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, a gente geralmente conversa com essa família e a gente abre mão. Dentro desse aspecto, legalmente falando, então tem uma norma a se seguir. Olha aqui, a responsabilidade passa a ser sua. Tem, porque, por exemplo, o paciente está internado. Eu, quando abordo esse paciente, entro no quarto, eu sou responsável por aquilo que eu faço. Eu tenho que ir ao prontuário, anotar o que eu fiz, data, horário, anotar toda a minha anamnésia, qual é a disfunção, o tratamento que eu vou fazer. E aí eu assino e carimbo. Eu tenho um número de CREFITA, eu sou registrada no órgão da minha profissão, eu respondo por isso. Porque se lá na frente esse paciente processar o hospital, acontecer alguma coisa e falar, foi a fulano lá do hospital tal que me atendeu, vai estar no prontuário. Esse prontuário, né, guardado, todo mundo sabe que tem um registro e a gente fica guardada em relação ao que foi realizado. Mas eu falo até em relação a esse profissional que vem de fora. Pois é, quando eles vêm e a gente abre mão, a gente relata no prontuário que a gente está abrindo mão. Não que ele tenha que assinar algo, né? Mas não, passa essa... ele não. A gente relata no prontuário que, como responsável técnica do Hospital Evangélico, nós abrimos mão para o profissional tal, a pedido da família, no nome da pessoa tal, e muitas vezes a gente pede à administração que faça um documento e anexe ao prontuário. Porque antigamente, como o hospital é um hospital antigo, todo mundo se conhece, as pessoas entravam, atendiam, embora a gente nem sabia. Então, assim, isso mudou um pouco por causa do perfil do hospital. Ele cresceu, se estruturou. Então, assim, a gente precisa saber quem está botando a mão naquele profissional. Como toda e qualquer empresa, né? São relações que vão mudando pois é, então, e mas melhorando. a fisioterapia é uma profissão um pouco mais solta. Porque, por exemplo, um enfermeiro, você internou, você tem um enfermeiro conhecido, você vai pedir para ele lá pegar o remédio e aplicar em você. Ele vai ter que ir lá no posto, pegar o remédio para aplicar. Alguém vai ver. A fisioterapia não, ele entra como visita, atende e vai embora. Você só fica sabendo quando você entra no quarto. E aí o familiar fala e a enfermagem fala quando vai fazer a volta delas. Então, assim, é um pouquinho mais difícil da gente conseguir controlar. Mas isso não tem mais acontecido. Os pacientes, assim, toda vez, tem pouquíssimas vezes que eles pedem, porque a gente explica sobre isso. Porque o paciente, quando vai para o hospital, ele não está mais na fase que ele estava domiciliar. Às vezes, aquele profissional, ele faz uma tráqueo, por exemplo, vou para um extremo. Aquele profissional domiciliar não está acostumado com aquele manejo. Então, às vezes, ele mesmo não assume. Ele vai lá, conversa com a gente, vê como é que está, a gente passa o caso, porque é um colega, e se ele faz a mesma questão, a gente abre não. Se não, a gente explica como é que é e a gente atende. Até porque, Letruz, o perfil do fisioterapeuta do ambiente hospitalar é diferente, não é? É um pouco diferente, porque a gente lida muito com, não vou falar emergência, mas com intercorrências. Então, assim, a gente tem que estar mais atento, a gente tem que fazer um diagnóstico mais rápido, um tratamento mais rápido ainda, porque, por exemplo, numa clínica, vou falar de clínica e domicílio, você vai lá, avalia o paciente, faz a fichinha, você tem um tempo para pensar no que você vai fazer até atender esse paciente. No hospital, não, você vai no posto, você olha o prontuário, você conversa com a enfermeira, se o médico estiver lá no momento, ele te fala, olha, aquele paciente fez isso, aquilo, eu quero isso, porque é o que a gente está esperando. Aí você dá uma lida no prontuário, você entra no quarto e faz a sua anamnese, ausculta, avalia, faz os testes e já trata. Você não sai do quarto, pensa o que você vai fazer e trata. Você já trata. Aí você entrou hoje, a dona Maria estava de um jeito. De tarde ela passou mal,
as meninas te chamaram lá que a saturação caiu, alguma coisa aconteceu, fez uma obstrução, você vai ter que aspirar, você tem que fazer outro procedimento. Então, assim, é muito dinâmico. Você tem que ter uma estabilidade profissional maior e mais segurança. Porque senão você vai precisar de outros profissionais da área para te ajudar no procedimento que seria seu, único e exclusivamente. Então, assim, é um profissional que tem que gostar da fisioterapia e da fisioterapia hospitalar. Porque é bem diferente. Tanto que as pessoas não entendem muito, né? Acham que a gente só faz exercício, só massagem. No hospital, às vezes fala, você vai fazer massagem minha? Eu falei, se pagando bem, eu vou. Você vai chegar com a malinha, com as pomadas e passa, aí tá tranquilo. Então, assim, vira massagista, cara. Nada contra, mas assim, o hospital tem uma outra função. Você precisa manter o que ele tem e não deixar que ele perca o que ele... Manter o que ele já tem e ele não pode perder mais, entendeu? De função. Lembrei até do personagem histórico aqui do Hospital Evangélico. Doutor Francisco Militão. Ah, Francisco Militão. Massagista, né? Massagista. E muita gente achava que era fisioterapeuta. Exatamente. Né? Ele é de antes da Letusa. Não, bem antes. Não, eu gente, tô indo lá. Bem antes da Letusa. Eu tô indo lá, o Hospital Evangélico está com 90, eu tô indo lá nos 40, 50 anos do Hospital Evangélico. Mais ou menos 50 anos. O José era pequenininho, eu também, na época a gente lembra. Doutor Francisco Eu nem Militão. tinha nascido. Letusa, na hora da alta, o fisioterapeuta, ele orienta a família, é importante essa orientação, porque daí já é o inverso, né? Já vai para casa e em casa vai para outra mão, não é isso? Na verdade, a gente tem 2 momentos de orientações no hospital, que é o momento, se esse paciente esteve na UTI, que é o momento de alta da UTI, e o momento de alta para casa. Então, assim, no momento de alta da UTI, pode ser que eu, que esteja na UTI hoje, não estou nas clínicas amanhã. Então, eu preciso passar para esse paciente, para a família que vem buscar esse paciente, o que eu quero que ele mantenha lá fora. Para ele não retornar à UTI, porque pode acontecer dele piorar lá fora e voltar à UTI, então para a gente manter o que estava sendo feito lá dentro, porque a gente acha que UTI é para os pacientes que estão morrendo, mas é o contrário. UTI é um tratamento intensivo, a gente fica de olho e faz tudo o máximo. Então, lá fora, a gente entende que ele está um pouco melhor do que ele estava na UTI. Então, a gente mantém todos os cuidados que a gente estava tendo na UTI, só que com a ajuda do familiar. Aí, essa orientação da parte fisioterápica para o familiar, para o cuidador, para o próprio paciente é muito importante. Então, ele foi para o quarto com as orientações que a gente quer que ele mantenha as coisas da UTI. E depois, quando ele vai de alta para casa, aí é uma abordagem mais ampla, porque a gente pode orientar tanto do que a gente quer que ele mantenha, como dos utilitários de casa. Por exemplo, um paciente, ele não está andando, vai para casa, vai utilizar uma cadeira. Então, a gente pode orientar esse familiar, antes dessa alta, ele prepare o que nessa casa? Que ele já deixe o ambiente preparado do que as coisas que ele vai precisar, porque às vezes o paciente, a família, não estava preparado para aquilo que aconteceu. Então, a gente, como tem um pouco mais de prática, você já solicitou o oxigênio que ele vai precisar em casa, você já solicitou uma cama, ou uma cadeira de banho, ou o seu banheiro, a porta não entra a cadeira, você vai precisar arrancar antes de chegar em casa, ou os próprios cuidados de um simples tapete, por exemplo. Toma cuidado com o tapete, porque ele pode cair, isso tudo pode fazer com que ele reinterne novamente. Ou, quando necessário, você vai para casa, é preciso que você continue a fisioterapia. Geralmente, o médico já prescreve, mas é nosso papel falar que ele continue o tratamento, na nossa opinião, se necessário, e o porquê daquilo. Então, para ele ir já bem orientado o que ele deve fazer até procurar um outro profissional, ou o que ele pode manter sozinho. Porque como ele ficou um pouco debilitado, que geralmente, né, por menos tempo que você fica no hospital, é um processo bem desgastante o hospital, ele precisa manter alguns cuidados para não reinternar, né? E principalmente não ter o mesmo problema. Né? Às vezes uma pneumonia recorrente, por exemplo, se ele não continuar o tratamento, daí uma semana, 2 meses, está lá de novo. Atuação com queimados, como é que é isso? Tá. Tem hospitais, a fisioterapia nos queimados já é mais ou menos igual na UTI infantil. É bem direcionado. É uma área bem restrita, assim. A gente trabalha diretamente com esse paciente. Quando é um grande queimado, normalmente dá repercussão pulmonar, então a gente trabalha na ventilação mecânica e é bem difícil esse paciente. E quando já
um queimado menor ou superficial, a gente trabalha na parte de alongamentos, que é uma coisa muito dolorosa. A gente não tem muito na maioria dos hospitais, porque como é um diagnóstico mais diferenciado, existem hospitais especializados em queimados. Goiânia tem, Anápolis tem. Então, assim, o profissional que trabalha no hospital de queimados, ele tem que ter um conhecimento para essa área. Não é uma coisa, por exemplo, eu faço alongamento, não é o mesmo alongamento que eu faço no atleta. É uma pele que está, né, diferenciada porque sofreu um processo grave. Então, é uma coisa que eu tenho que fazer de uma maneira diferente, abordar de uma maneira bem diferente. Onde junta sensibilidade, né? Literalmente a flor da pele. Né? A flor da pele. É um paciente bem difícil de tratar, mas como toda a área, é um paciente que a gente vê muito resultado. Então, assim, às vezes fez um enxerto, ia ficar com uma parte encurtada, a gente foi lá e conseguiu manipular e alongar e melhorou. Ganhou ADN, ganhou força. Então, assim, eu acho bem gratificante. É a mesma coisa do oncológico. É um paciente diferenciado. Aqui a gente não tem um... Mas o paciente oncológico tem que fazer fisioterapia, o cara já está ali debilitado. Fez químio, fez rádio, já não está dando conta de muita coisa, ainda tem que ter fisioterapia? Como é isso é uma coisa difícil, porque assim, a gente entra no quarto, às vezes, do paciente oncológico, passou por uma cirurgia grande, ele está lá, debilitado, perdeu peso, perdeu cabelo. A gente entra no quarto e o familiar não mexe com ele porque ele está fraco, ele não está bem, está vendo que ele não está nem respirando direito? Você pode se quebrar, se encostar. Né? A tendência é o familiar querer proteger e deixar ele quietinho. Quando ele melhorar, você volta. Eles falam assim pra gente. E, na verdade, porque não está bom que a gente tem que atuar. Porque se estivesse bom, não precisava da gente. A gente fala assim, né? Não, mas aí a gente tem que explicar o porquê que a gente vai fazer, o que vai melhorar aquela, por exemplo, utilização de um ambu na melhora da resposta pulmonar, o que vai melhorar na parte circulatória, na mobilização de extremidades, por exemplo, o que eu vou fazer e que repercussão vai ter isso. Porque às vezes ele não deixa pôr a mão. Às vezes ele fala assim, não, então pode fazer, se piorar, eu vou ficar aqui vigiando. Depois de toda a explicação, né? Depois passo a passo, de toda a explicação, e ele tem que ver que melhorou, porque se ele piorar, ele não eu tô deixa pôr a falando, não mão adianta mais. nada, né? Então, assim, o paciente oncológico, ele deveria fazer sempre, porque a perda é gradual. Então, se você deixa ele quietinho lá, você vai ter mais trabalho para reabilitar. É lógico que eu não vou abordar esse paciente de uma maneira que eu abordo um cardiopata, que eu abordo um pneumopata. Então, é diferente. Eu vou fazer o que ele dá conta de fazer naquele momento sem o gasto energético grande. Então, assim, se ele está só com dificuldade respiratória porque está cheio de secreção, eu tenho que fazer uma higiene brônquica e uma respiração pulmonar, não tem jeito. Se ele está muito inchado, está com as pernas fracas, não consegue nem movimentar a perna, eu tenho que fazer uma mobilização passiva e um exercício metabólico. Então, é importante que a família entenda, porque o próprio paciente pode não querer fazer, porque eu não estou bem. Mas a opinião dele se torna soberana nesse caso? Depende. Na maior parte das vezes, sim. Eu não vou fazer o que ele não quer. Se ele fala, não vou, você pode falar com o médico. Muitas vezes você vai lá, escreve o que você quiser, fala com o médico, eu não vou fazer isso. Aí você vai embora, escreve, pronto. Mas você tenta de todas as formas falar para ele. Porque o tempo que a gente perde de recuperação vai estar intacto lá na frente. Porque o ideal seria chegar e fazer, mas aí tem essa conversa com a família, conversa com o paciente. Aí você conversa, a enfermagem conversa, o médico conversa. Se não tiver jeito, acabou, a gente deixa. Porque também não adianta você fazer nada contra a vontade do paciente. Porque, por exemplo, se eu vou lá, o paciente começa a ficar com raiva de mim, a frequência cardíaca dele vai aumentar, a pressão dele vai aumentar. Entrou na porta lá, já disparo. E aí isso vai ser ruim para o meu tratamento. Então, contra a vontade é muito difícil a gente fazer. Muito, muito difícil. Agora a família, então, por todas as suas falas aqui, quando você fala da mãe lá atrás em relação à criança, a família que interfere em dizendo para você não toca, não é? A família que às vezes vai ajudar no convencimento do paciente, esse relacionamento, então essa relação de vocês, profissionais da fisioterapia no ambiente hospitalar, com as famílias é muito interessante esse dia a dia aí, não é? Vira quase um membro da família, né? Um membro não muito querido da família, né, vira, né? Às vezes o querido até demais, porque que você fala com o médico alguma coisa, fala com o doutor tal, porque ele não fez, né?
É um Mas você pouco vira a ponte difícil. também, né? Porque como, assim, o médico vai lá, faz a avaliação dele, fala o que ele vai fazer e vai embora. A enfermeira vai lá, faz a higienização do paciente, dá o banho, não sei o que, fica uns 20 minutos, o paciente vai embora. A gente vai todos os dias, 2 ou 3 vezes no dia. Então, assim, a cobrança é muito grande, porque até às vezes o médico fala, agora eu sou da fisioterapia, só dependo dela, eu já fiz a minha parte. Então, assim, é muito boa essa relação, mas é uma relação perigosa. Porque, assim, o fisioterapeuta tende a falar o que ele está fazendo e por quê. Ele não pode garantir um serviço, ó, daqui a 10 dias seu familiar vai estar andando. Daqui a 10 dias seu familiar não vai ter nenhum catarrinho no pulmão. Não tem como você garantir, porque depende de inúmeros fatores, inclusive do próprio paciente ajudar no tratamento. Então, assim, é muito complicado porque eles cobram da gente demais e exigem muito. Então, assim, mas é uma relação muito boa, porque quando a família coopera para o bem do paciente... E abraça a causa, vamos falar assim. Gente, o paciente melhora sim, é muito bom. Agora também tem um familiar que atrapalha. É isso que eu ia perguntar, tem familiar que sabota o tratamento? Sem querer. Sem querer, exatamente, Sem faz querer, sentido. porque às vezes ele deixa o paciente mais nervoso várias vezes. A gente pede para o familiar sair do quarto, porque a gente percebe que ele fica mais nervoso perto do familiar. Ou porque o familiar é muito exigente, ou porque o familiar é largado. É muito difícil você pensar que você vai ficar numa cama dependendo de alguém para pegar um copo d'água. Então o paciente já fica nervoso. Aí se o familiar está lá, falando na cabeça dele o que ele tem que fazer ou deixar de fazer, ele já fica irritado. E é assim, todo mundo é assim. Com a família a gente tem mais liberdade. Então a gente xinga, briga, isso aqui. Quando você chega, às vezes ele até pede para você pedir o familiar para deixar só vocês, porque aí rende mais. Então tem o familiar que atrapalha e tem o familiar que ajuda. No meu caso, no hospital, na minha vivência, pouquíssimos atrapalham. Eu não tenho muito problema com o familiar, não. Eu tenho bastante ajuda do familiar e quando eu vejo que aquele familiar não tem muita pulso forte, porque não é todo mundo que aguenta ter um familiar na cama. E o paciente às vezes está muito grave, está customizado, precisa chamar um enfermeiro, ou ficar de olho nisso ou naquilo. Ou então quando a gente vai sentar, você pode me ajudar aqui? Ou quando a gente vai andar e não tem ninguém para ajudar, você pode comigo dar uma andada no corredor com ele? E a senhora muitas vezes percebe esse, vamos colocar, esse familiar de referência. Que A gente já procura esse. Uhum. A gente já percebe que é um filho, ou que é uma nora, ou que é um cuidador que não é da família, mas está com ele há bastante tempo. Então a gente já procura essa pessoa para a gente designar algumas tarefas que com ele faz. Com ele anda, com ele fica mais tempo sentado. Porque também o paciente, muitas vezes, ele usa a doença para manipular a família, né, gente? O paciente também tem esse lado. Quando é idoso é mais, ele sabe que a família está olhando para ele naquele momento. As pessoas voltam, né? Porque o idoso reclama muito é que perde atenção com o tempo, mas se ele tem aquele poder de volta, tem. Ele usa isso e ele mobiliza a família inteira. Eu vivi um caso desse recentemente. Ele mobiliza a família inteira, então a gente tem que estar atenta também, porque aí a gente já consegue usar isso para ele melhorar mais rápido. Ó, vamos fazer, porque seu filho está de olho, não sei o quê, tem que melhorar rápido você ir para casa, você ir para casa do seu filho, você vai para lá quando você melhorar. Então tem esse lado também, né? Porque a gente sabe que a doença não é só aquilo ali. Ela abrange tudo, né? O emocional, o psíquico, então é bem complicado. Mas eu acho ótimo essa relação com a família. Eu queria, a gente já está indo para o finalzinho do programa, o reconhecimento de vocês, não é? Essa é uma coisa que, por tudo que a gente está conversando aqui, e ao convidar a Letusa para vir aqui, é porque a gente vê no dia a dia esse trabalho sendo feito dentro de hospital. Muita gente não... Tem pessoas que nem sabem da forma que isso acontece. Agora, quando você vê o paciente, Letusa, que recuperou, que deu resposta, talvez isso é a parte melhor do trabalho de vocês, não é? Na verdade, a fisioterapia, por mais que tenha melhorado a parte de reconhecimento, ainda é muito desvalorizada. Tanto financeiramente falando, quanto de reconhecimento dos profissionais envolvidos na área da saúde, médico, enfermeiro, próprio administrador, ou familiar, ou do próprio paciente. Então, assim, é bem complicado. A gente tem que trabalhar muito para ouvir assim, obrigada. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Você já fez fisioterapia? Já. Você já foi lá levar uma lembrancinha para ela depois de muitos anos?
Não. Não, O peraí, doutor calma. você foi? Não, O doutor você levou? Doutor, já. Isso Eu tenho que confessar. isso é clássico. Não que eu queira lembrancinha, porque eu não faço meu trabalho por troca de lembrancinha. Mas, por exemplo, o paciente, ele nos reconhece mais do que todos os outros. Quando ele valoriza o que ele, por exemplo, quando ele recupera o que ele perdeu, é lógico que ele valoriza o médico, o enfermeiro que cuidou dele, e ele valoriza a gente. A gente fica mais tempo com o paciente. A gente fica muito tempo com o paciente. Então, ele vê isso, ele vê que foi por isso que ele melhorou, ou que ele estabilizou por isso. Agora, os outros profissionais, não sei se é porque cada um faz o seu papel, fez mais do que obrigação, é isso mesmo, ou alguns desvalorizam. Acho que a fisioterapia não resolve nada. Eu já escutei de médicos, colegas, isso aí não vai resolver nada. A gente vai prescrever, porque tem que prescrever, mas resolve nada isso aí. Eu já escutei, mas isso não me atinge, porque eu sei o valor do meu trabalho, eu vejo a melhora quando eu faço, e eu faço bem, então assim, eu não me preocupo. Mas é ruim você trabalhar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 15 anos, e ou a instituição, ou o colega que divide anos com você de profissão, nossa, Letusa, seu trabalho está melhorando, hein? Nossa, a fisioterapia já está mais estruturada, estou percebendo, as pessoas têm elogiado. Então, esse lado, é lógico que a gente gosta, né? Então, quem não gosta? A gente, né, é vaidoso, né? Gosta. Mas, nessa parte, quem valoriza mais é quem sofre a ação do fisioterapeuta. O próprio paciente. Ele valoriza e, às vezes, muitas vezes, o familiar também. O familiar é grato, ele fala de você, ele pede para você ir, porque quando você vai, ele melhora. E é gratificante. É muito gratificante. A remuneração do fisioterapeuta é muito baixa. Se você comparar com o médico, nem se fala. Então, assim, no mercado de trabalho, vocês podem reparar que tem poucos profissionais fisioterapeutas e fisioterapeutas capacitados para a área hospitalar. Por quê? Porque as pessoas preferem ir para outros campos, RPG, estética, pilates, porque dá mais dinheiro. Simples assim, os convênios pagam pouco, a remuneração é pouca, você tem que fazer 30 horas, a pressão é muito grande, você tem que estar preparado, tem que estar investindo na carreira, estudando. Então, assim, a valorização financeira é muito pequena perto do trabalho que a gente faz. Mas eu não troco isso por nada. Então, tipo assim, eu gosto do que eu faço, independente de se eu estou ganhando R$10 ou 10 mil, eu vou fazer daquele jeito. É o nosso caso aqui também. Então, a gente gosta que a gente faz. toda profissão tem isso, né? Então, eu acho que se você fizer porque você gosta, quando o administrador te fizer um elogio ou te lembrar do seu dia, vai ser... Pois é, falar em dia. A cereja do bolo. 13 de outubro. Sua Dia do consideração final é relação a isso aí, fisioterapeuta. né? Então, assim. Por isso que ele me trouxe aqui. Dia do fisioterapeuta, 13 de outubro. Eu queria que a Letusa, então, encerrasse aqui o nosso bate-papo, ela deixando, assim, uma mensagem para os colegas dela. Acho que ela já colocou bem aqui, aí deu uns puxões de orelha aqui nessa questão da valorização. Mas tem que ser reconhecido. Não é? Eu acho que tem que ser reconhecido. Então, a gente queria que você fechasse falando para os seus colegas aí, falando para vocês que no dia 13 de outubro comemoram aí o dia do fisioterapeuta. Eu acho que a gente não precisa de dia, mas já que tem um dia, vamos aproveitar para ter uma desculpa para comemorar, né? Então, assim, pelo menos um dia a gente vai ter para comemorar. Mas o nosso trabalho é diário, né? Então, assim, eu acho que o profissional que escolher a área da fisioterapia hospitalar, né, aproveite e comemore o dia 13, todo profissional da fisioterapia, mas ele tem que se dedicar, ele tem que querer fazer parte da hospitalar, e ele tem que estudar. Então, assim, a gente tem muita demanda, a Anápolis está crescendo, né, a gente tem vários pontos que o profissional da fisioterapia hospitalar pode trabalhar. Os pacientes que saem do hospital têm uma demanda muito grande, necessidade de um fisioterapeuta domiciliar que entenda essa mecânica que aconteceu no hospital, porque ele ainda vai para casa, ele pode ir crítico ainda. Então, eu acho que esse profissional está perdendo uma bolada aí do mercado, ele tem que se preparar e pegar esses pacientes, são muitos idosos graves que ainda vão para casa. E eu acho que a gente não pode desistir da luta. Como qualquer profissão tem uma bandeirinha, a gente tem que correr atrás da nossa valorização. A gente já melhorou bastante, a fisioterapia já é bem reconhecida.
Mas tem muita coisa ainda para correr. Assim, eu acho que se for o que ela gosta, faça. Se não, larga a fisioterapia ou vai para outro campo, que eu acho que é o melhor. No dia 13 eu vou mandar uma mensagem pra você. Ai, eu vou ficar tão feliz, vou até vir te dar um abraço. Sou tão carente. Tá bom, então. Dessa forma, a gente, sempre assim, descontraidamente, a gente procura levar essa mensagem. Eu acho que a gente passa semana após semana, né, essas instruções, orientações, esse bate-papo aqui que informa, né, o ouvinte ou o telespectador a respeito do que é mais importante para a gente, né, que é a saúde. E por falar em saúde, falar em parceiros, participantes, telespectadores, ouvintes, né, esse pessoal todo, a gente tem que agradecer nossos apoiadores culturais, né, sem os quais seria impossível a execução desse programa. Canal 14 NET. Apoio Cultural. Clínica Radiológica de Anápolis, também a CIA, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, o Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, também o Plameg, Supermercado Atende Mais, Compensados Anápolis, a Clínica Vacine, Barbantes JK, Dr. Shop, Laboratório Modelo, também a BRG Geradores e a Farmácia Naturalis. Tá certo. Bom, dessa forma a gente encerra mais um programa Alto Astral no 14. Obrigado, Letusa. De nada, só se quiser alguém fale, só me chamar. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.